Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A Síria libertou-se de uma ditadura sem saber o que virá a seguir. This is an extraordinary moment, a seismic change in Syria's balance of power. The strongman of Damascus, Bashar al-Assad, is gone. Rebels have declared victory. Uma ditadura com mais de meio século desmoronou-se em 12 dias. A queda de Bashar al-Assad, que se exilou na Rússia, pode ser o fim de uma guerra civil que dura há 13 anos e que provocou 300 mil mortos e 5 milhões de refugiados. Os festejos que se seguiram, quer na Síria, quer entre a diáspora, recordam imagens semelhantes de afegãos livres do regime talibã em 2001 e de iraquianos satisfeitos com o derrubo de Saddam Hussein em 2003. Mas o que se passou a seguir no Afeganistão e no Iraque nada teve a ver com a ideia de libertação. Desta vez, será diferente na Síria? O derrubo inesperado de Bashar al-Assad é também uma derrota do Irão e da Rússia, os seus principais aliados, e terá óbvias implicações na geopolítica do Médio Oriente. Os bombardeamentos de Israel, arsenais de armas estratégicas, entre os quais químicas, para impedir que os rebeldes se apoderassem delas, é já uma consequência disso. Quem é? E o que defende o Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, que, de forma tão inesperada e tão rápida, tomou o poder em Damasco. Este grupo jihadista descende um ramo da Al-Qaeda na Síria, que se recusou a aliar ao Estado Islâmico e promete moderação. Será? Neste episódio, Manuel Poejo Torres, investigador da Faculdade de Direito e consultor da NATO, ajuda-nos a perceber o impacto no Médio Oriente do que está a acontecer na Síria. Bem-vindos ao P24, este dia começa aqui. Bem-vindo, Manuel Poejo Torres, a este episódio do P24 para falarmos sobre o que está a acontecer na Síria. Começava por lhe perguntar o seguinte: a queda da ditadura síria está a ser festejada em todo lado como um momento de libertação, mas o que está a ser festejado, ironicamente, é a vitória de um grupo rebelde que descende da Al-Qaeda, né? A vitória do chamado HTS pode ser o fim de 13 anos de guerra ou apenas um interregno? Bom, quando colapsa uma ditadura, normalmente esse vácuo é ocupado sempre por alguém. A verdade dos factos é que a Síria está numa guerra civil há várias décadas. A verdade dos factos é que o ditador que controlou grande parte do território, 70% do seu território, controlou com um punho de ferro, já o seu pai o tinha feito na altura. A verdade dos factos é que nós não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos meses. O que é preocupante é o passado de al-Jolani, o passado deste líder que se apresenta agora como alternativa política a Bashar al-Assad. E o passado deste líder de rebeldes é um passado conturbado, é um passado de grande lealdade à Al-Qaeda, de grande cooperação com o ISIS e Daesh, com grande alinhamento com fundamentalismos islâmicos. E fazer um divórcio em 2017 do seu grupo com a Al-Qaeda é um divórcio político. Portanto, al-Jolani sai do islamismo e do fundamentalismo islâmico, mas o fundamentalismo islâmico pode não ter saído de al-Jolani. E isso deve preocupar toda a gente. Deve preocupar toda a gente porque o pior dos resultados, mesmo depois do colapso do poder do regime de Bashar al-Assad, é a implementação de um regime fundamentalista islâmico, uma nova teocracia sunita, que vai destabilizar certamente toda a região. Destabilizar a relação entre esta nova Síria e a Jordânia, vai destabilizar a relação entre esta nova Síria e Israel, Síria e o Líbano, Síria e o Iraque e, claro, Síria e os poderes emergentes na região. Quem ganha é a Turquia. A Turquia que se opôs há várias décadas a Bashar al-Assad. A Turquia que quis sempre criar uma zona tampão para se proteger de migrações dos curdos e da expansão da influência curda na região. E quem perde é a Rússia. A Rússia perde e o Irão perde. E neste momento a transição de poder vai necessitar obrigatoriamente
da intervenção da Turquia. A Rússia e o Irão terão deixado de cair Bashar al-Assad por terem outras prioridades ou foram completamente impotentes para travar os avanços da HTS? Bom, vejamos, eu não acredito que estes decisores políticos não tivessem conhecimento prévio de que haveria uma grande rebelião e emergência em Idlib. Portanto, certamente que este era o momento certo para que esses rebeldes emergissem com toda a força e conseguissem atingir os seus objetivos políticos. E acontece no momento nevrálgico, momento político certo. Vejamos, as forças do Irão estão degradadas, o Hamas não faz pressão suficiente, já não faz pressão suficiente sobre Israel, o Hezbollah está desbaratado, desorientado e completamente, a sua força de combate está a sofrer uma grande erosão, e depois a Rússia está fixada na Ucrânia, está fixada na necessidade de continuar a cumprir os seus objetivos políticos e não consegue de forma nenhuma oferecer capacidades e plataformas de guerra para apoiar o seu aliado Bashar al-Assad. Portanto, é num momento de grande desorientação estratégica do Irão e da Rússia que estes rebeldes emergem. Portanto, parece-me a mim que a estratégia estava montada há alguns anos, era necessário chegar o momento certo. E o momento certo chegou há cerca de um mês. Mas esta incursão do HTS é tão rápida e tão inesperada que, obviamente, permite supor que tem um apoio substancial de alguém. Há, para além da influência turca e do seu eventual apoio, haverá mais alguém associado a este processo? Por exemplo, aproveito para lhe perguntar qual é que é o papel da Arábia Saudita neste processo todo? Bom, aquilo que é o centro de gravidade do novo Império Otomano é e sempre foi o apoio àqueles que podem derrubar os seus adversários diretos. E os adversários diretos do novo Império Otomano é, obviamente, o velho Império Persa, agora nas mãos do teocrata Ali Khamenei. Portanto, uma forma de atingir fins é continuar a patrocinar movimentos inimigos do seu inimigo. Mas não quer isto dizer que a Turquia está a patrocinar terrorismo internacional. O que isto quer dizer é que a Turquia tem que gerir um problema, um teatro profundamente complexo, com uma força curda bem organizada do ponto de vista militar, organizada ao ponto de criar o seu próprio exército, o SDF, ou as Forças de Defesa Sírias, que neste momento, é importante dizer, neste momento em que falamos, estão sob ataque destes rebeldes de Idlib, e portanto esta transição de poderes não vai ser assim tão pacífica quanto alguns de nós pensam, será certamente conturbada, e no vácuo do poder acontece sempre um grande choque de influências e de poderes e de grupos, e ao mesmo tempo que isso acontece, é perfeitamente aceitável pensar que estão aqui também patrocinados outros tipos de nações, ou estão também representados outro tipo de patrocinadores, e esses patrocinadores são naturalmente a Rússia e o Irão por um lado, os Estados Unidos e a Turquia por outro. Não podemos esquecer que existe uma relação histórica de apoio direto dos Estados Unidos aos curdos, porque desde os anos 70 que os Estados Unidos usaram os curdos do Kurdistão para tentar para tentar travar Saddam Hussein de entrar na esfera de influência da União Soviética, e assim que o conseguiram fazer, largaram esse apoio, abandonaram os curdos ao seu destino, mas continua a haver, por isso é que os curdos dizem que se sentem profundamente abandonados pelos Estados Unidos da América, mas não são os únicos, também os afegãos sentem-se abandonados às mãos dos talibã. Portanto, sim, há certamente um interesse estratégico dos Estados Unidos, e temos é que pensar temos que tentar compreender e decifrar o que é que Donald Trump vai fazer. Porque Donald Trump retirou grande parte do apoio e do contingente militar que estava na Síria. Neste momento, apenas 900 efetivos. Já no que diz respeito à Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem aqui uma tentativa de também ela não permitir que este novo Império Otomano cresça por aí além. Tem também que garantir que mais tarde ou mais cedo conseguirá ser a Arábia Saudita o centro de gravidade político da região, o centro de gravidade económico, o centro de gravidade financeiro. E nesse sentido não quer patrocinar o caos político, o caos geoestratégico nesta região, que é nevrálgica, e é nevrálgica para todos. Não podemos também esquecer que
a Síria é um território de transição entre o Irão e o Líbano. E nesse canal existe um país chamado Iraque. E o Iraque tem neste momento a seu convite uma missão de treino da NATO cujo seu objetivo é ajudar o governo iraquiano a encontrar fórmulas políticas para se tornar mais resiliente, mais coeso, mais transparente, mais democrático. Mas essa missão é complicada, porque a cultura política varia. E aqui a Síria pode ser também mais um elemento de disrupção para a região e pode levar a um spillover effect, um efeito de contágio de rebeldes a várias regiões deste teatro. Já para não falarmos daquilo que está a acontecer no Líbano. E no Líbano é um caso preocupante, porque o poder do Hezbollah, eles não desapareceram, o Hezbollah não desapareceu, não foi eliminado como rede, mas está profundamente degradada. Portanto, poderá haver também aqui um spillover effect para o Líbano. Eu acho que mais tarde ou mais cedo, os Estados Unidos da América necessitarão de se pronunciar sobre o que pode acontecer na Síria. Tem um contingente militar de apenas 900 homens, como eu disse, mas terão que identificar quais são os seus vetores políticos para a região. Não podem deixar cair a Síria num berço, mais uma vez, uma incubadora de terrorismo. E, portanto, é do interesse dos Estados Unidos não perder a Síria novamente para o fundamentalismo islâmico. Também não é do interesse da Arábia Saudita que isso aconteça. E só é do interesse de um Estado, o Irão. Incubar terrorismo não é, portanto, terrorismo que não está alinhado diretamente com os xiitas, mas acaba por ser um fator problemático para Israel, para os Estados Unidos, que vai obrigar a fixar estes dois Estados botas no terreno. Criando botas no terreno, fixando botas no terreno, acabam por não ter forças para colocá-las noutros sítios. E tudo isto são campanhas alinhadas e que para já são invisíveis para nós, porque os pontos estão todos eles interligados e interdependentes. Os Estados Unidos já ofereceram 10 milhões de euros pela captura de Abu Mohammed al-Jawlani e consideram o HTS como uma organização terrorista. O Reino Unido deu sinais de que irá reverter essa classificação. Portanto, a pergunta é como é que Washington e as potências ocidentais poderão lidar com o novo poder em Damasco, caso este dê sinais de alguma moderação e de tentativa de garantir alguma transição de poder. Porque, como dizia, será impossível continuar a ignorar o que está a acontecer na Síria e nos países vizinhos. Absolutamente, absolutamente. E mais uma vez, eu acho que é necessário fazer-se um assessment real daquilo que são os objetivos políticos desta futura formulação política. E compreender bem qual vai ser a posição desta futura formulação política para com os curdos. Acho que o primeiro sinal está na criação de paz com os curdos. Porque se de facto os curdos continuarem a defender aquilo que é a sua agenda, mas os rebeldes sunitas não os aceitarem, então aí teremos uma primeira evidência de que este provável, hipotético, embrionário novo governo sírio, liderado pelo HTS e al-Jawlani, será certamente um governo de combate direto àquele que são minorias não aceites por parte dos seus hardliners. E isso levará a conclusões diretas de que provavelmente não será este o governo que mais interessa ao Ocidente e aos patrocinadores dos ideais democráticos. Mas temos também que compreender que no passado do HTS, desde 2013 até agora, al-Jawlani é responsável por uma série de tiradas, uma série de frases dadas em entrevistas à rede de televisão Al Jazeera, em que se pronuncia a favor da implementação da lei Sharia na Síria, em que se pronuncia a favor de tomar não apenas Damasco, mas terminar a sua revolução em Jerusalém, devolver os Golã à Síria. Pronuncia-se a favor da destruição das bases militares russas e diz diretamente que, uma vez que os Estados Unidos da América apoiaram um cessar-fogo em 2016, nessa altura os Estados Unidos da América não podem ser reconhecidos como um parceiro destes rebeldes, mas como um inimigo. E, portanto, há aqui várias condicionantes, das quais nós temos vários vetores e não temos respostas. Para terminar, Israel tem algumas razões fundadas para recear este novo vizinho e daí também ter bombardeado os arsenais de Bashar al-Assad. Como dizia Henry Kissinger, é uma pena não poderem perder os dois, porque nem os líderes rebeldes são desejáveis,
nem a ditadura de Bashar al-Assad é desejável. Ambos são maus. No entanto, para Israel sabia muito bem com o que é que podia contar com Bashar al-Assad e com os rebeldes. É uma caixa de Pandora, é uma caixa fechada e nós não sabemos exatamente o que é que ainda pode acontecer. Infelizmente, já sabemos que existe reforço de posições israelitas nos Montes Golã e nas regiões limítrofes à fronteira entre Israel e a Síria, porque existem já alguns problemas e operações militares entre estes dois blocos, nomeadamente com as forças das Nações Unidas pelo meio. E há uma necessidade de proteger não apenas os capacetes azuis, mas garantir que os Montes Golã permanecem nas mãos de Israel, para já pelo menos. Portanto, existe sim para Israel, do ponto de vista político e do ponto de vista estratégico, uma necessidade muito grande de tentar compreender quais vão ser os contornos desta nova formulação política, do qual sabemos ainda muito pouco. Sabemos muito sobre o passado de al-Jolani, sabemos muito sobre a sua ligação ao Al-Qaeda, à ISIS e ao Daesh, sabemos muito sobre aquilo que desejaria fazer para a Síria, qual seria o projeto político para a Síria. Islâmico, fundamentalista. Hoje, o jogo mudou. E seria do interesse de al-Jolani e de toda a região que fizesse uma viragem democrática, liberal, uma viragem de acordo com aquilo que é o direito e o respeito pelos direitos humanos e o direito internacional. No entanto, al-Jolani é um soldado que esteve envolvido na guerra do Iraque e que combateu diretamente forças ocidentais e tem, portanto, uma visão do Ocidente que não é de todo a mais próxima ou a mais simpática. Manuel Paes Torres, obrigado por ter partilhado connosco os seus esclarecimentos sobre o que acontece na Síria neste momento. Obrigado. Para terminar, Mário Rui Ferreira não se recorda bem se foi em 2015 ou 2016. Lembra-se que foi por volta das 6 da manhã quando este operário resgatou pilhas de jornais junto a um contentor de lixo e as guardou. Mais tarde, descobriu dentro desses jornais documentos antigos, alguns anteriores à nacionalidade. Está tudo na Torre do Tombo neste momento. Esta é a história de um tesouro com 1000 anos encontrado no lixo. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.